essa agonia que você sente no peito, essa ansiedade, esse sentimento de não ter perspectiva de futuro, pode ser um sintoma, preste atenção, pode ser um sintoma da sua desordem interior, na sua desordem de administração de tempo. Vídeos curtos estão empobrecendo, derretendo o seu cérebro e você já se deu conta disso, você já percebeu isso, não é novidade, mas ainda assim você não consegue parar de consumir constantemente vídeos curtos, conteúdos vazios, rápidos, com baixa capacidade de te enriquecer intelectualmente, e ainda assim você não para. Então esse vídeo aqui a gente vai conversar um pouco sobre como parar, quais são os efeitos deletérios para a nossa inteligência, como isso afeta o nosso desenvolvimento acadêmico, o nosso desenvolvimento profissional e o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso desenvolvimento como indivíduo. Vamos lá. Eu quero que você reflita aqui comigo o seguinte. O ano acabou de começar e com certeza você tinha planos, objetivos, traçou suas metas, seus planos. E o que fica é o seguinte: desde o dia que você fez esses planos, esses objetivos, você já conseguiu dar o primeiro passo concreto em relação a execuções que te levem a progredir nesses objetivos? Você está se sentindo confuso, achando que não tem tempo, achando que... Esse é um convite à reflexão. Você sente que não tem tempo suficiente para... Você sente que não tem tempo suficiente para fazer as coisas que você deseja fazer? Progredir na leitura, progredir no estudo de algum projeto específico que você tenha, no estudo para a faculdade, para a residência, se você já é um aluno que já está ciente que no 4º ano vai ter ENARE, que a gente vai ter que fazer também prova, né? A primeira prova de residência valendo 20% da nota para os alunos do 4º ano. Então, quando você junta todos esses objetivos, que você tem, vem a sensação de que não tem tempo, que você não está tendo uma boa gestão desse tempo. Um dos problemas desse consumo excessivo de rede social, de TikTok, de vídeo curto, é a descompensação, a falha na sua percepção relativa de tempo. Então o tempo ele começa a passar e você não percebe esse tempo passando, e quando você vai ver, esse hábito já gerou uma certa ansiedade, um certo desgaste em você e em mim também, que de certa forma ainda tenho, infelizmente, que lutar um pouco em relação a esse comportamento. Então, o que eu percebo em mim é que eu tenho muitos objetivos, só que nem sempre é falta de tempo, de não conseguir investir nesses projetos pelo menos um pouco a cada dia. A nossa concentração, o nosso foco, ele está sendo roubado de uma forma muito fácil. E por que o nosso cérebro ele está se deteriorando? Ele está em um processo de decomposição, porque isso rouba constantemente a nossa capacidade de se manter concentrado em coisas reais e que nos levam a progredir, a melhorar a nossa inteligência. Estudos da própria Universidade de Oxford já publicou artigos, e esse assunto ele tem sido discutido amplamente, porque se percebe que hoje isso tem se tornado quase que uma epidemia, ou se não já se tornou uma grande epidemia.
E o grande problema desse vício, desse mau hábito, é que ele não rouba só o seu foco, a sua concentração, mas eu percebo que ele também diminui de uma forma muito agressiva a nossa motivação, a nossa capacidade de manter aquele desejo de construir, de desenvolver, de avançar, de progredir naquele nosso objetivo. Ele gera uma certa desmotivação porque a gente sente que não há tempo suficiente. A gente sente que a gente está atrasado porque isso leva uma constante comparação quando você vê vidas quase que sempre demonstrando as suas realizações, que nas redes sociais é o que a gente vê. As pessoas estão ali sempre mostrando as suas melhores versões, as suas conquistas. E quando você está num processo de construir e fica apenas observando isso gera uma desmotivação, um sentimento de que você está atrasado, um sentimento que faz com que você atrase ainda mais o seu progresso. Por que que isso é um problema? Isso é um problema porque a sua desmotivação ela pode causar um sentimento de vazio existencial, e às vezes essa agonia que você sente no peito, essa ansiedade, esse sentimento de não ter perspectiva de futuro, pode ser um sintoma, preste atenção, pode ser um sintoma da sua desordem interior, na sua desordem de administração de tempo. Quando a gente percebe que esse hábito é ruim, que ficar jogando o tempo fora está prejudicando você, e ainda assim, mesmo sabendo que isso te prejudica, você mantém esse hábito, você está sentindo aquela culpa aguda em você, um sentimento agudo de culpa, não tratado, que com a progressão do tempo, que você sente aquilo, não faz nada, volta a cometer aqueles hábitos, e não resolve o problema, não toma uma atitude concreta para diminuir esse vício, essa compulsão comportamental por vídeos curtos ou por conteúdo excessivo de telas, isso vai gerar em você um sentimento de uma forma crônica, né? De uma forma aguda vem aquela culpa, mas cronicamente essa sensação de culpa constante vai gerar em você esse vazio existencial, porque você vai se perder em si mesmo, você vai se perder dos seus objetivos, e você sabe que, não é uma novidade, você sabe que consumir de uma forma constante, de uma forma compulsiva, tá te tomando tempo e tá tirando a sua concentração, a sua motivação para priorizar aquilo que é mais importante para você nesse momento. Não estou dizendo que passar tempo na internet seja errado, mas a gente precisa desenvolver uma virtude chamada temperança, de ter o domínio, de saber a hora de consumir conteúdo na internet, de uma forma consciente. E o grande problema é o consumo inconsciente. Qual foi a última vez que você leu um livro com o objetivo de se tornar mais inteligente, com o objetivo de se tornar superior intelectualmente, mais inteligente, mais superior intelectualmente? Por que eu estou falando isso? Porque hoje a leitura ela se tornou um hábito, onde a gente consome livros por conta dessa pressão de consumir conteúdo que fala sobre leitura, e a gente sente essa pressão de performance, de ler por ler muitas vezes. Nada contra os livros de desenvolvimento pessoal. Eu já indiquei alguns aqui no canal, eu falo muito sobre eles, sobre alguns deles. Mas qual foi a última vez que você abriu um livro apenas com o objetivo de enriquecer seu imaginário? Um livro sobre filosofia, sobre literatura brasileira. Quais autores brasileiros você conhece? Qual dos diálogos platônicos você já leu? Se você já se introduziu para a filosofia ou você só conhece aquilo que você estudou para o vestibular?
Eu tô falando de assuntos que vão te aperfeiçoar como médico, de assuntos que vão melhorar a sua inteligência, não com o objetivo de bater meta de leitura, mas com o objetivo de te enriquecer como acadêmico, te enriquecer como indivíduo, que aperfeiçoe suas virtudes. Qual foi a última vez que você degustou, que você saboreou uma leitura? São essas perguntas que eu tenho feito para mim. Fuja o máximo que você puder de conteúdo fútil, de conteúdo vazio, rápido, e comece a se preocupar em construir, em desenvolver de fato a sua inteligência. Esses são os conselhos que eu venho dando para mim. Eu venho me questionando sobre esses hábitos porque a nossa inteligência é o que a gente tem de melhor. E esses vídeos que dizem que estão apodrecendo o cérebro humano, nem precisa de pesquisa científica para você se dar conta disso. É só você observar o comportamento da sociedade à nossa volta. É só você questionar os seus próprios comportamentos. Citando Sócrates, ele diz que uma vida não questionada uma vida não questionada é uma vida que não vale a pena ser vivida. Então fica aqui, se questione. Quais são os seus hábitos que hoje estão te tirando de onde você quer chegar? E o que é que falta para você que já sabe das coisas ruins que você vem fazendo? O que é que falta para você cortar isso pela raiz? Porque o primeiro passo a gente já deu, que é tomar consciência de que isso é deletério para a nossa inteligência, que isso é deletério para a nossa vida. Não só para a formação da nossa inteligência, do nosso imaginário, mas para a nossa vida como um todo. Os nossos hábitos, a nossa relação familiar. A gente já percebeu que isso é muito ruim. O que é que falta para a gente mudar? Para a gente deixar esses vícios e começar de fato a construir virtudes? A gente buscar uma vida madura. O que é que falta? Então são esses questionamentos que eu acredito que vale a pena a gente começar a fazer agora, para daqui a alguns anos a gente não estar arrependido de ter ignorado esses sinais que a gente já percebeu. E agora, uma coisa que eu quero que você preste muita atenção é a seguinte: esses vídeos curtos roubam a sua capacidade de se concentrar, de se manter concentrado por bastante tempo. Eles roubam o seu foco. E como médico, você não pode se dar ao luxo de errar por falta de atenção. A profissão que a gente escolheu, essa é a parte mais importante do vídeo. A profissão que a gente escolheu, ela não nos permite errar por falta de atenção. Porque quando a gente erra por falta de atenção, a gente pode colocar a vida de alguém em jogo. A gente pode prejudicar a vida de um ser humano, de outra pessoa que confiou a vida dela, que confiou a saúde dela nas nossas mãos. Então, se você já percebeu que esse hábito ele está prejudicando a sua capacidade de se concentrar, de estudar com competência, com diligência, comece a se preocupar. Se preocupar se você não estiver fazendo nada sobre isso, porque o primeiro passo é a gente perceber que isso está errado. Médico, a gente que é estudante de medicina também já tem que ter isso em mente. Na medicina não existe erro por falta de atenção, porque quando a gente erra por falta de atenção, coisas ruins costumam acontecer. Então, esse vídeo eu finalizo com essa ideia. Se você é novo aqui, se inscreva nesse canal. Aqui a gente fala sobre as experiências acadêmicas que eu tenho. A gente fala sobre livros que eu leio e sobre as minhas impressões sobre tudo que eu vou encontrando nessa jornada da medicina. Se você vai entrar na faculdade de medicina agora, eu deixo aqui na descrição desse vídeo indicação de alguns materiais que podem ser úteis para você e que você vai precisar também na faculdade. E já que a gente falou sobre livros, aqui vai ficar também a indicação de alguns livros para você que quer começar esse hábito de leitura, para você que quer se introduzir na literatura clássica. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.
A gente se vê.